Bem, faço mais um hangout aqui também, entre outros motivos, porque mais uma vez o GGN foi derrubado. Não adianta, você coloca uma crítica mais aguda contra a Lava Jato, os ataques vêm intermitentes, aí vêm pesados aí em seguida. Qual o ponto que nós estamos analisando nesses artigos? Você teve ontem, a revista Veja, que sai, está nas bancas, aí, uma denúncia pesada e irresponsável da revista, mais uma vez, um vazamento do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, um ex-marido, um sujeito notório lá em Brasília, de uma advogada notória em Brasília, por fazer lobbies, tudo, filha de uma desembargadora, que o marido termina o casamento, o marido leva para a Procuradoria dados mostrando que ela trabalhava para a JBS tentando corromper magistrados. Segundo a conversa lá, ela teria 20 milhões a receber da JBS por trabalhos feitos com magistrados. Até aí, é uma denúncia importante, mas o que acontece? A revista solta um conjunto de nomes lá. Esses nomes, você tem, e pela conversa, pelo levantamento da revista também, alguns dos nomes, a revista fala, acertou tanto, ela conversou com o sujeito, que a conversa é só entre ela e o advogado da JBS registrado no seu celular. Então ele fala quanto que acertam os valores, mas você tem casos em que o juiz é exposto claramente aí, e o que acontece? A sentença não foi favorável à JBS. Então você tem dois tipos de jogadas que ocorrem aí. Você tem o sujeito que é intermediário de juiz, vende sentença, juiz que vende sentença. E você tem uma jogada que ocorre muito com esses lobistas, que é a chamada taxa de sucesso. O juiz, quando vai dar uma sentença, é A ou B. Então o sujeito chega para a empresa e fala, olha, se você me der tanto, eu consigo que ele dê a sentença B. Se o juiz dá a sentença B por coincidência, o sujeito vai na empresa e pede o pagamento. Se não dá, se dá o A, fica por ela, às vezes, que o juiz recusou, o outro lado deu mais. Então é o seguinte, o papel responsável de um procurador-geral é receber a informação e usar para uma investigação. A investigação é relevante para poupar os inocentes e é relevante para blindar a investigação. Se eu tenho investigação, se ela fica aberta, está sujeita a toda a sorte de expressão. Então, os dados falam do ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que é um ministro que fez duras críticas a essa parceria mídia-Ministério Público. Daí você tem a represália. E esse foi um que o voto dele não foi de acordo com o que a JBS esperava. Então, onde está a prova da corrupção? Um outro caso é Gilmar Mendes. O Gilmar, nas conversas, fala-se do advogado da JBS conversando com a diretora executiva do IDP, o Instituto Brasileiro de Direito Público. Agora à noite chegou a informação que o IDP devolveu à JBS 650 mil de uma cota de patrocínio em Portugal, porque a JBS fechou muito em cima da hora. Quem vai abrir mão de um patrocínio de 650 mil porque fechou muito em cima da hora? O IDP devolveu porque apareceu a delação da JBS e ia ficar nítido. Então isso aí traz alguns dados relevantes. O que é o suborno? O suborno eu dou um dinheiro aqui em troca de uma decisão, ou de uma situação, uma vigilância do magistrado assim, em relação aos interesses da empresa. O ministro Gilmar Mendes, outro dia tem uma entrevista dizendo que nunca cobrou por palestra, quem cobra uma cota de patrocínio de 650 mil, ainda que seja um seminário em Portugal, uma cota de patrocínio, você imagina o rio de dinheiro que vai nesse patrocínio. E como é que fica? Você tem muitas, Febraban, um conjunto de empresas, de associações, com interesse direto em processos no Supremo, muitos dos quais o ministro Gilmar Mendes é relator. Como é que fica? Pessoal, colegas do Gilmar aí que não querem abrir a guarda para não enfraquecer o Supremo, não dá para fechar os olhos a isso aí. Não dá. Outra coisa são as palestras pagas aí. Você tem uma palestra, um juiz ganha 30 mil reais. Você faz uma palestra, 50, 60 mil. Qual a garantia de que essa palestra não foi em contrapartida para ganhar simpatia do magistrado? Veja bem,
Você não pode confiar num sistema em que você tem que acreditar na palavra de cada um. É um modelo institucional que impede a corrupção. O que ocorre hoje aí com a indústria que se criou em torno da ética aí é uma coisa mais hipócrita do mundo. Procuradores pegam o fruto do seu trabalho, que é um trabalho público, e passam a dar palestras em muitos setores, inclusive sensíveis às investigações, como é o caso do setor financeiro. Outro dia, aqui uma grande corretora contratou o Dallagnol. Quem garante que essa corretora não tem algum envolvimento com a Lava Jato? Daí você fala, não apareceu o nome dela. Mas não apareceu por quê? Porque ela não fez ou porque você tem uma jogada de proteger quem contrata para palestras? Entenderam o dilema aí? O Ministério Público fica cego a isso, o Conselho Nacional do Ministério Público dá plena liberdade para as palestras. E é um jogo complicado, porque não é apenas aquele jogo da sentença e todo da corrupção, é um jogo ideológico. O ministro Barroso resolveu vestir miçanga e sair no carnaval desfilando teses, defendendo reforma trabalhista e tudo, abriu-se um enorme campo de palestras em associações empresariais e grupos empresariais. Quanto que ele ganha? Quanto que vai cada palestra? Outro dia saiu a informação que o ministro Toffoli ganhou 350 mil de um grupo. Daí me deram outro dia a explicação, não, mas não foi de uma vez, foi 30 mil por mês, por aulas que ele dava. 30 mil é o equivalente ao salário de um ministro. Então, pessoal, tem muita coisa de podre no reino judiciário, não é fazendo o que o Janot fez e vai permitir limpar o judiciário, pelo contrário. A sucessora dele, Raquel Dodge, vai ter dificuldades enormes aí em conduzir essa investigação. Você vê, o Gilmar já pediu investigação para o ministro da Justiça. O ministro da Justiça vai indicar quem para fazer a investigação? Delegados alinhados com ele. Esse é o resultado final dessa irresponsabilidade do Janot. O Janot não está afim de resultado. Ele não está afim de preservar o nome do Ministério Público Federal. Ele está afim de fazer... Agora não, agora é uma biruta de aeroporto, né? Aquela coisa maluca, vai de um lado para outro, dando flechada para todo lado. Em suma, você tem um pepino enorme com essa delação, uma delação que lança suspeita sobre os tribunais superiores como um todo. Você vê aquele caso do Castelo de Areia lá, que houve a compra de um presidente do STJ, você tem a denúncia e depois vai para baixo do tapete. Ocorreu aquilo, você conversa com advogados na época que trabalhavam para empreiteiras, a Operação Castelo de Areia foi perfeita, não tinha irregularidade. No entanto, se conseguiu anulação. Agora você tem, com essas delações premiadas aí, ensaiadas, mas nem se preocupe em disfarçar. Pega as delações premiadas do Janot, todas têm um roteirinho. O Joesley fala em uma das gravações, é fácil fazer com o Ministério Público, é só falar bandidos, atacar organizações criminosas, é isso que eles querem. É o jogo da mídia, né? Então você pega o Palocci, é a mesma delação dos outros. Não estou fazendo isso, não é porque tenho delação, mas porque quero ficar bem com a minha consciência. Então é um jogo que, pessoal, a Lava Jato e a corrupção política acabou com o executivo brasileiro. Tirou um presidente que não sabia se defender e colocou um chefe de quadrilha. Expôs o legislativo, sim, foi importante aí. Expôs o legislativo, expôs os modelos de financiamento de campanha, como os que o PT entrou de cabeça também, expôs o enriquecimento pessoal, o caixa doce, a corrupção, como o Temer tem, como o Gedel tem, e agora expõe o Poder Judiciário e, através das relações da JBS, expõe a Procuradoria-Geral da República. O que sobra? É um momento crucial. Isso aí não tem paralelo na história do país. Em todos os momentos que você teve rupturas e tudo, mesmo rupturas antidemocráticas, como o golpe de 64, o que acontecia fundamentalmente era que você tinha um modelo novo no lugar daquele modelo anterior, mesmo sendo antidemocrático. Hoje nem isso você tem. Bom, vamos ficando por aqui.